No programa anterior, viajamos até a ilha de Paríquia, que é a capital e o porto principal da ilha de Paros, na Grécia. Conhecemos um pouco mais da sua história, curiosidades e o que fazer nessa ilha grega encantadora. E no programa de hoje, você irá acompanhar a nossa aventura por Paros, na Grécia. Vamos conhecer um pouco da sua história e pontos turísticos que você não pode deixar de visitar. Vamos contar toda a sua história e curiosidades. Vamos aproveitar para nos perdermos nas ruazinhas pitorescas da Grécia. E claro, vamos provar a comida maravilhosa que Paros tem a oferecer. Continue conosco. Como vocês já sabem, estamos em Paros. Essa ilha que fica no coração do mar Egeu e pertence a Cíclades, o grupo das ilhas gregas mais popular. É facilmente acessível a partir de Atenas, por estar perto das famosas ilhas Cíclades, como Mykonos, Santorini, etc. Grécia oferece a oportunidade perfeita para você passear por ilhas usando um passeio de balsa de ferry. A paisagem aqui é tipicamente grega. De longe podemos ver a ilha de Paros, as suas casinhas branquinhas e a sua paisagem de tirar o fôlego. E como todas as outras ilhas Cíclades, Paros é facilmente acessível por barcos que saem do porto de Rafina e Pireu, além de barcos e voos vindos de Atenas. Mas se vier voando de Atenas até Paros, vai ter que descer em Paríquias, visto que o aeroporto se encontra lá. Mas até pode ser uma oportunidade para um passeio pela ilha, dependendo de onde ficar o seu hotel. Mas é claro que nós viemos com o iate Curiacos, como vocês já sabem, e estamos num passeio e vamos aproveitar para apreciar a vista daqui. Eu estou amando! E você aí de casa também está encantado com esta ilha? O Mar Egeu é um mar interior da bacia do Mar Mediterrâneo, situado entre a Europa e a Ásia. Estende-se da Grécia a oeste até a Turquia, a leste. Ao norte, possui uma ligação com o Mar de Mármara e o Mar Negro, através do Dardanelos e do Bósforo. Diversas ilhas estão localizadas no Mar Egeu, inclusive Creta e Rhodes, que formam o seu limite meridional. O mar era tradicionalmente conhecido como arquipélago, devido à sua importância para os gregos. E agora nós já estamos descendo as âncoras. O iate ficará por aqui, enquanto nós vamos à terra. Bem, se você estiver ansioso para conhecer mais de perto a Ilha de Paros, então chegou a hora de seguirmos caminho até lá. E chegamos! Até logo, Goran!
Então vamos contar um pouco mais sobre a história daqui de Paros. Ao longo da história, Paros foi célebre por seu fino mármore branco, que por sua vez deu origem ao termo Parian. No entanto, hoje em dia Paros prospera, principalmente com o turismo, embora possam ser descobertas pedreiras e minas de mármores abandonadas na ilha. E nós encontramos aqui o cemitério de Paros. É um cemitério muito antigo, né? Mas ele foi descoberto através de escavações recentes que foram feitas em 1983. E foi o que trouxe luz para esse grande cemitério, que data do final do século 8 a.C. até o século 3 depois de Cristo. Esse cemitério ele foi encontrado aqui pertinho do porto, aqui ao lado da estrada costeira. E se vocês repararem, a gente consegue encontrar vários tipos de túmulos de várias épocas diferentes, né? E o achado mais significativo aqui desse cemitério foi um poliandrion, né? Que é um túmulo de grupo. E ele, olha essa curiosidade, é o único no Egeu. E ele foi datado no final do período geométrico, ali por volta do século 8 a.C. E pronto, aqui olha só, agora é só ruínas, mas isso aqui já foi um cemitério e como vocês podem ver, são grandes túmulos e ali do lado nós já vamos ver algumas curiosidades. O antigo cemitério de Paros está localizado perto do moderno porto de Paríquia e é um dos cemitérios antigos mais importantes das Cíclades. Evidências arqueológicas mostram que estava em uso desde o século 8 a.C. até o século 3 d.C., que é um período muito longo na verdade. Existem paredes que dividem o cemitério e a cidade antiga. Na antiguidade, a taxa de mortalidade infantil era alta e a maioria dos enterros eram feitos em enormes vasos de mármores ou em estruturas de pedras, em alguns casos. O maior número de sepulturas pertence à segunda metade do século 7 a.C. As escavações revelaram muitas ânforas e uma vala comum de 3 metros de altura, com uma lápide da época arcaica, que provavelmente marcou um importante evento militar. Na parte ocidental do cemitério, foram descobertos vários sarcófagos de mármore que datam do período pós-romano e estão colocados sobre alguns pilares de mármore. Esses sarcófagos foram considerados característicos da ilha de Paros, enquanto também foram encontrados alguns semelhantes em Taços, que na verdade era uma colônia de Paros. Esses sarcófagos estão hoje expostos no Museu Arqueológico de Paros. Este antigo cemitério foi ampliado e alcançou a atual igreja da Panagia Hecatontapliane. As obras de escavações foram muito difíceis para os arqueólogos que tiveram de encontrar uma área com plantas de raízes profundas. As escavações neste local começaram em 1983, quando o município de Paros ordenou o início das obras de construção de um centro cultural próximo ao porto. Gente, aqui do lado, bem do ladinho mesmo, tem aqui, tipo essa sala, ela é fechada, a gente não pode entrar, mas a gente consegue ver do vidro ali, né, das janelas, que essa sala ela tem fotografias de escavações e descobertas que eles fizeram tanto no passado, né, como agora, mais recente, né. Então ali a gente consegue ver várias fotografias ali dentro, várias coisas que, obviamente, isso se ficasse exposto assim ao ar livre, não teria a mesma durabilidade, né? Não seria conservado por muito tempo. Então eles fizeram essa espécie de sala que os curiosos colocam ali a carinha ali perto e conseguem ver tudo. Ali tem umas plaquinhas informativas também, em grego e também em inglês, só que algumas já foram apagadas por causa do tempo, como é óbvio, né?
Mas mesmo assim é super legal e super curioso a gente ficar ali vendo tudo que eles já descobriram no passado, agora recentemente, né? E eu acredito que esse é um dos lugares também que vale a pena uma visita aqui em Paros. E vamos continuar o nosso passeio. Afinal, nós temos mais para conhecer. E nós chegamos aqui no Museu Arqueológico de Paros, que foi fundado em 1960 e foi construído aqui numa sala ao lado da Escola Secundária de Paríquia, que está logo aqui atrás do Brennon. É aqui a escola, então aqui eles construíram uma sala onde fizeram o museu. E é interessante que esse museu é um dos museus mais importantes da Grécia, por causa das suas exposições, tudo que foi encontrado nas escavações em Paros e Antiparos. Então a entrada desse museu, o bilhete custa apenas 2 euros, só que tem um detalhe: não pode filmar nem tirar fotografia. Infelizmente, porque, não sei o porquê, mas a exposição desse museu deve ser incrível, mas infelizmente não podemos entrar, né? Então não vale a pena a gente entrar sem filmar. Se bem que, Brennon, acho que a gente podia entrar, ver tudo e vocês ficam na curiosidade, porque assim é um motivo para vocês virem até Paros, Grécia. E assim vocês vêm aqui no museu. Se vocês estiverem tão curiosos assim, não vamos poder matar a sua curiosidade. Você vai ter que vir mesmo aqui em Paros e visitar um museu arqueológico da Grécia. Bora, Breno? Então bora! A nossa aventura hoje está a ser na ilha de Paros. Estamos mostrando o que fazer por lá. Já conhecemos um pouco do cemitério de Paros, que é um dos cemitérios mais antigos e mais importantes das Cíclades. Também conhecemos um pouco do Museu Arqueológico de Paros. Então, não saia daí porque ainda tem muito mais. O Museu Arqueológico de Paros foi construído na década de 1950. A exposição foi inicialmente projetada por Nicolas Zafiropoulos. O museu contém uma coleção de objetos provenientes de sítios arqueológicos da ilha. Muitos deles são encontrados em Paríquia e de ilhas adjacentes, como Sáliagos. Enquanto algumas praias da ilha de Paros são organizadas e alinhadas com hotéis à beira-mar, restaurantes e bares de praias, outras são totalmente isoladas, mas todas vão te oferecer um ambiente relaxante que deseja durante todo o ano. E aqui estamos na famosa Igreja das 100 Portas, ou então a Santa Igreja Bizantina de Panagia Hekatonta Pliani. É um monumento do século IV e tem uma infinidade de janelas, arcos e cúpulas. Com muito mais capelas em seu complexo, é considerado uma das igrejas mais bem preservadas do país. O complexo da igreja contém uma capela-mor, rodeada por mais 2 capelas e um batistério com pia cruciforme. A origem do nome é obscura, pois não possui 100 portas ou portões. Uma teoria sugere que é uma corrupção do nome Catapuliani, ou seja, Igreja da Cidade Baixa, visto que fica à beira-mar da parte baixa da cidade de Paríquia. A igreja data de 326 e suas características mais antigas provavelmente são anteriores à adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano em 391. O local foi seriamente danificado por um terremoto no século XVIII, mas gradualmente foi restaurado. Hekatonta Pliani é uma renomada igreja de peregrinação mariana do Egeu, perdendo apenas para a famosa igreja Megalohari, na vizinha ilha de Tinos.
bem ali mesmo em frente à igreja, fica a entrada para uma rua bem estreitinha e bem iluminada com vários restaurantes ao ar livre, joalherias de grife, lojas de roupas e souvenirs de cada lado. Existem também muitos bancos e varandas onde você pode se sentar e desfrutar da agitação da noite ou então do dia. As ruas pavimentadas de pedra, esteticamente projetadas, aumentam o apelo do lugar. É impossível andar por aqui e não ficar impressionado com a vista. Cada lojinha, as paredes das casas bem branquinhas, tudo muito lindo de se ver, não é mesmo? Bem, e adivinhem só o que eu e o Brennan estamos procurando. É isso mesmo, um lugarzinho para comer e parece que nós já encontramos. Então, tá eu e a Liliane aqui, né? Nós estávamos andando aqui por essas ruas maravilhosas na Grécia, aqui em Paros especificamente. Nós chegamos hoje cedo, demorou 2h30 mais ou menos para a gente chegar. E o que é engraçado, né, nessas ruínas pequenas, né, de Grécia, chega num certo ponto que eles expandem e montam um restaurante, simplesmente. A gente está aqui numa esplanada, né, num restaurantezinho. Eu pedi uma comida mesmo mais típica daqui, né, para a gente poder experimentar e falar um pouquinho para vocês essa nossa experiência. Mas, olha, a simplicidade, juntamente com o luxo, é muito bonito Grécia. Eu gostei muito das ilhas que compõem a Grécia. A gente esteve em Poros, agora em Paros, e já nessas duas ilhas já nos impressionaram. Atenas já é um pouco mais agitado, tem a sua beleza contada de outra maneira, mas Paros e Poros, 5 estrelas. Ilhazinhas pitorescas. Ah, e por sinal, esse hambúrguer com batata frita, estava muito bom. Eu joguei pelo seguro. O Brennan quis pedir uma comida bem típica daqui. Bem, já de barriguinha cheia, vamos continuar o nosso passeio. E olha só, encontramos alguns moradores aqui da ilha, que por sinal são grandes anfitriões. E encontramos aqui um castelo. O esplêndido Castelo Franques é um dos monumentos mais antigos da ilha de Paros. O Castelo Franques é um dos monumentos mais duradouros da ilha de Paros. Ele foi construído em 1200
pelos venezianos. E olha só, os estudiosos acreditam que esse castelo foi construído a partir dos vestígios de uma variedade de antigos santuários que ficavam mesmo aqui e foram espalhados em torno da ilha de Paros. Então, o castelo ele se destaca por sua arquitetura esplêndida, como vocês podem ver, não é mesmo? Então, realmente, se você vem a Paros, você precisa visitar esse castelo, que pode parecer pequenininho, mas ele tem muita história e é lindíssimo. Foi construído em 1200 pelo veneziano Sanudos. O castelo é notável por sua intrincada construção em pedra e o hecatompedon de 100 pés, que é construído em suas paredes. A torre alongada integra todos os elementos de um edifício globular do século IV, construído durante a Era Franca. Parte do edifício circular é usada como ábside da capela interna do castelo, a base de um antigo templo que se acredita remontar a 530 a.C. Junto com as ruínas do templo, também existem vestígios espalhados de antigas residências. Então já sabe, nem precisa dizer que uma visita a Paros fica incompleta sem uma visita a este magnífico castelo que permanece como um testemunho mudo do rico passado viril de Paros. Acho que também não preciso dizer que Paros é uma das ilhas gregas que, com toda certeza, eu vou querer voltar mais e mais vezes. Bem, como podem ver, o tempo aqui está meio fechadinho, com um pouco de nuvens, talvez. Mas não é por isso que as praias de Paros deixam a desejar. A ilha possui uma paleta de praias fantásticas, e aqui também conta com esportes aquáticos, tais como centros de mergulho, windsurf, kitesurf e outros. Ainda não será nesse programa que iremos te levar até as praias mais belas de Paros. Mas Paros é o destino para umas férias que nunca mais serão esquecidas. E no próximo programa vamos até Mykonos, uma das ilhas gregas mais famosas, atraindo milhões de turistas por ano. Famosa também por causa da sua arquitetura minimalista das Cíclades. E Mykonos é repleta de casas tradicionais, caiadas de branco e igrejas com cúpulas azuis. Vamos passar uma tarde em Mykonos e vamos mostrar o que fazer por lá. Então, não perca o próximo programa, A Rota.